Conhecido por defender envolvidos em casos de ampla repercussão. Até aí, é trabalho, né? Pelo seu estilo de vida nas redes sociais. Aí já entra a ostentação, uma escolha dele. O advogado Marcos Vinícius Borges disse que é alvo de perseguição. A declaração foi feita por meio de nota após ser divulgada a condenação do jurista por estelionato e tráfico de influência. Raoni Vendrame traz aqui o contraponto ao posicionamento da OAB na tela do BG. Conhecido como advogado ostentação, Marcos Vinícius Borges faz sucessos nas redes sociais. Ele ganhou repercussão após atuar como advogado de defesa de um dos supostos atiradores responsáveis por assassinar 7 pessoas, incluindo uma garota de 12 anos de idade, em um bar no bairro Jardim Lisboa, em Sinop. Porém, após alguns meses, a vida de Marcos Vinícius foi ficando conturbada. No mês de março, ele sofreu uma tentativa de assassinato dentro de seu escritório. E agora, afastado das suas atividades por ordem judicial, ele recentemente foi condenado a 5 anos e 5 meses de reclusão por estelionato e tráfico de influência. Segundo informações da Polícia Civil, outras 3 pessoas estão envolvidas em um caso onde personagens influenciados por ele selecionavam potenciais clientes e, após terem conhecimento do caso, faziam uma espécie de pressão psicológica nas vítimas e exigiam quantias elevadas de dinheiro para fazer o seu trabalho. Ele nega todas as acusações. Existe o fato da suposta vítima ter informado que questão de estelionato, primeiramente, tem que ser obtida a vantagem indevida. Tem que haver a representação da vítima, coisa que jamais houve. Inclusive, a parte informou que houve o contrato verbal entre a esposa do mesmo e o advogado, bem como, em consequência, foi recebido em sua residência por um delegado, a qual esse profissional já possui diversas denúncias contra ele, e que esse delegado foi em seu carro particular, sem qualquer intimação, apenas buscando essa pessoa, né, que figurou como vítima, informando para essa e até a delegacia que deveria assinar um termo. Essa pessoa em audiência informou que assinou o termo, mas que sequer teve a ciência do que estava escrito, e nesse termo constava que ele havia passado um valor, inclusive, 5 mil a mais do que ele realmente passou. Houve a quebra de sigilo bancário e foi comprovado que esse termo realizado na delegacia foi um outro crime, porque o termo do que foi falado na delegacia jamais foi comprovado. Em um caso, eu peguei um cheque sem fundo, nunca recebi pelo serviço e fui acusado de tentativa de estelionato. No outro caso, repito, a suposta vítima informou que jamais quis representar e que quem foi buscar ela na residência dela foi um delegado que possui desafeto com esse advogado. E o primeiro caso, que é um elemento que já possuía passagens por aliciação de menor, tentativa de homicídio, que foi detido, alterado, tudo mais na delegacia, e que foi combinado um valor para ele. Ao final ele não quis pagar, ficou tudo concordado através de um contrato de honorários, a questão de uma moto, que depois eu entrei com processo cível, essa moto jamais foi utilizada, e ele me pagou a dívida dele no processo cível e pegou a moto. Esse primeiro caso também vale destacar que ele trouxe 3 versões diferentes, uma para a OAB, uma para o Ministério Público e outra para a Justiça. Tá aí.